minhas queridas, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos dessa maneira, né? Dessa maneira. Receba assim meu abraço, meu carinho. Dizer que aqui na igreja nós estamos à disposição, tá bom? Então, se você tiver alguma necessidade que a gente possa ajudar de alguma maneira, você pode fazer contato, por favor, conosco. Espero que esses estudos estejam sendo edificantes para a sua vida. Acima de tudo, que a gente não quer somente trazer conhecimento, a gente quer trazer uma perspectiva que seja de fato bíblica e de fato das Escrituras e te dando acesso à salvação. Então, essa leitura que a gente está fazendo e essa caminhada que a gente está fazendo não é uma caminhada só para os crentes, só para nós que somos crentes, porque a Bíblia não é só nossa, a Bíblia não é da igreja, a Bíblia não é de quem se diz evangélico, quem se diz católico nesse país. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para toda a humanidade, para todo ser humano. Então quem tem que ter acesso? Todo ser humano, toda a humanidade. E o nosso trabalho como igreja é tentar ajudar no entendimento das Escrituras, porque lendo e compreendendo as Escrituras, a nossa fé vai sendo edificada e, evidentemente, a vontade de Deus vai se derramando na vida daqueles que vão buscando isso, vão tendo acesso a isso. Então, o nosso desejo é compartilhe esses estudos, compartilhe com qualquer pessoa, com todas as pessoas. Todos são muito bem-vindos, muito acolhidos, ok? É para eles que esse texto foi escrito. É exatamente para eles que esse texto foi escrito. E aí a gente fica muito contente com isso. Quero te convidar então para iniciarmos o tempo de estudo hoje. O nosso estudo hoje vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver que eu vou fazer uma pequena introdução e depois a gente vai fazer um recorte e vamos rememorar uma pregação que eu fiz aqui na igreja em agosto desse ano. E as afirmações que eu fiz naquele momento. Eu li o texto de Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, que fala sobre Jesus acalmando a tempestade, e o evangelista está apresentando para nós, os leitores, quem é esse Jesus, de quem se trata. E as afirmações que a gente vai percebendo que o evangelista vai fazendo no texto, elas são importantes porque elas são fundamento da fé cristã. Elas são fundamento da realidade da igreja, da caminhada, da pregação. Então eu quero te convidar para esse investimento, para esse tempo agora. Bom? Deus te abençoe. Vamos caminhar. O título da nossa aula, aula 17, é Verdadeiro Homem, Verdadeiro Deus. Essa é a grande afirmação que a fórmula bíblica está trazendo e que a teologia vai fazer na caminhada da história da igreja. Há uma compreensão muito séria de que a Bíblia, quando apresenta Jesus, os evangelistas vão apresentar de uma maneira muito prática, muito clara, e as cartas vão falar sobre isso, de que nós estamos diante de Deus. Deus que visita a humanidade, Deus que visita o ser humano, Deus que se faz carne e que habita entre nós. Então, você tem uma compreensão de que o Cristo apresentado, ele é a imagem, ele é Deus encarnado. Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele nos apresenta a maneira como Deus quer ser visto e conhecido. Se nós queremos conhecer Deus, se nós queremos saber como Deus é, se nós queremos olhar para Deus, as Escrituras nos dizem que nós temos que olhar para Jesus. Olhando para Jesus e compreendendo Jesus, nós compreenderemos e conheceremos Deus como Deus quer ser conhecido, porque Ele revelou-se a si mesmo. Mas também Ele não é somente Deus,
Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é também, segundo Romanos 28, ele é também homem, ele é também ser humano. O texto vai dizer, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa fórmula, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi uma fórmula importante no desenvolvimento da teologia cristã que vai se desenvolver nos primeiros séculos da igreja. Ok? Só que essa fórmula foi contestada também. Até ela ganhar essa anunciação que eu estou dando, essa declaração que eu estou dando, ela foi contestada. Houve muita dificuldade de aceitação de que o texto bíblico falava de alguém que de fato era Deus. Ou que o texto bíblico falava de alguém que de fato era homem. Então você tem o que é chamado na história das primeiras heresias, que são heresias chamadas de heresias cristológicas. Você tem na caminhada da história 7 grandes concílios, que são chamados de concílios ecumênicos. E esses concílios eles são importantes porque eles são um fato comum e todas as afirmações que eles vão construir, pelo menos as grandes afirmações que eles vão construir, elas são importantes para todas as igrejas, seja a igreja protestante, seja a igreja católica, seja a igreja ortodoxa grega. Todas elas, de alguma forma, vai buscar, nesses 7 primeiros concílios, as suas grandes fórmulas de fé. Então você tem um concílio em Nicéia, em 325 d.C., ao 4º século depois de Cristo, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedônia, 451, Constantinopla, 553, Constantinopla III, Constantinopla II, Constantinopla III, 681, segundo Nicéia, 787. Quer dizer, você está falando de um tempo de 700, 800 anos de desenvolvimento da caminhada cristã, da igreja, e a teologia se organizando. E um dos grandes assuntos nessas reuniões era a respeito do Cristo. Por exemplo, os primeiros movimentos que foram tidos como heresia, foram chamados de movimentos heréticos, são classificados como heresias cristológicas. Vou colocar alguns nomes e um pouquinho do que elas dizem aqui. Então você tem o docetismo, não vou explicar agora o que significa a palavra e tal, mas o que eles criam, o que esse movimento começou a criar. Cria que Jesus ele não tinha um corpo real. O corpo humano dele não era um corpo de fato, era só um corpo de aparência. Ele era Deus que tinha um corpo, mas era um corpo aparente. Essa é uma heresia que surge na vida da igreja. Uma outra, adocionismo, dizia que Jesus ele não era Deus. Ele era um homem e ele foi um filho adotado de Deus. Deus o adota no batismo, quando diz, este é o meu filho amado em quem me compraz. Então ele não é Deus. Ele não é o Criador também. Ele é um filho adotado de Deus. É uma outra heresia. O arianismo dizia que Jesus ele era inferior ao Pai. Existia uma relação de hierarquia e Deus, Pai, era maior e ele era inferior ao Pai. Também é uma heresia que precisa ser combatida. O apolinarismo dizia que Jesus ele não tinha uma alma humana. Ele tinha corpo, mas ele não tinha alma humana. Ele só tinha a essência divina dentro dele. Também é uma heresia. O nestorianismo dizia que em Jesus haviam duas pessoas que viviam lá, a pessoa humana e a pessoa divina. Também é uma heresia, porque não é esse entendimento que a teologia vai ter a respeito de Jesus. Não convivem duas pessoas dentro dele, é uma pessoa só, com duas naturezas, isso é uma outra coisa. O monofisismo dizia, já por outro lado, que Cristo tinha só uma natureza, e no caso a natureza divina que sobrepujava a natureza humana. E o monotelismo dizia que Jesus não tinha vontade humana, o querer humano, que a vontade e o querer dele era divino.
Todas essas heresias, ou elas têm dificuldade de admitir que Jesus era 100% Deus, ou elas tinham dificuldade de admitir que Jesus era 100% homem. E a fórmula da teologia é a afirmação de que ele era verdadeiramente o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem. Como é que isso é possível? Esse é o grande desafio da fé. Mas essa é a grande afirmação. Ele não era assim, mais Deus do que homem, mais homem do que Deus, 80% Deus, 20% homem, ou 60% Deus, 40% homem. Quando ele fazia milagre, ele era Deus, quando ele sofria, era homem. Não, não. A compreensão é que você está diante de Deus, que se fez carne. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Isso vai ser bastante importante quando a gente for conversar sobre a obra da salvação e a morte de Cristo no nosso lugar. Por que ele morre em nosso lugar? E por que a partir da morte dele nós fomos aceitos por Deus? O que ele nos deu? O que ele nos comprou? O que ele nos garantiu com essa ação? E por que ele tem condições de tomar o nosso lugar? Por que não é qualquer outra pessoa? Quando a gente estiver chegando lá no epílogo, no final do livro de Marcos, quando a gente vai se deparar com a morte de Jesus, a gente vai conversar sobre essas questões todas, sobre a questão da substituição, Jesus sendo o nosso substituto na cruz, sobre essa questão da morte de Deus, porque essa é a grande afirmação que esses autores tiveram dificuldade, Deus que morre, porque não foi uma morte aparente, não foi um fingimento, foi uma morte real. Então a gente vai conversar sobre essas coisas todas lá. Nesse momento eu quero que você entenda que quando Marcos apresenta Jesus, quando ele vem fazer as grandes afirmações a respeito de quem Jesus é, quando ele vai, através das histórias, apresentar aos romanos de quem se tratava aquele que Paulo testemunhava, ele não tem como fugir à realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que ele está diante de Deus e ele está diante de Deus que se fez homem, que se fez carne e caminhou entre nós. Então é isso que é bastante importante para que você saiba quem é esse Deus que se revela nas Escrituras. Então nesse momento agora você vai acompanhar esse recorte que foi feito da pregação, tá bom? Na semana que vem eu volto um pouquinho aos textos, a gente deu um pulo, né? Então eu volto um pouquinho aos textos que nós pulamos e a gente continua a nossa trajetória. Deus abençoe, Deus te guarde. Queridos, bom dia mais uma vez. Quem está recebendo a nossa imagem, nosso som também pela internet, muito feliz de estar aqui com essa igreja amada nesse tempo. E deixa eu fazer uma menção muito especial a uma tricolor, difícil, né? Fazer menção a tricolor. A Lésia, eu pedi para que ela estivesse, eu tenho falado com as minhas queridas da Escola Bíblica Dominical, as meninas que trabalham comigo, e esse foi um tempo muito difícil para muitas, assim, pelo afastamento e tal. Então eu sei que a Lésia está nos assistindo de casa, não pode estar aqui, recomendação inclusive dos filhos, mas o meu abraço, te amo muito, minha tricolor. Deus possa estar abençoando cada um de nós. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Ainda que seja Dia dos Pais, essa semana, eu não sei se por causa da minha atenção mas essa semana várias vezes eu me deparei com essa questão da tempestade, palavra falando sobre tempestade, música falando sobre tempestade, tempestade para lá, tempestade para cá, e aí eu decidi meditar sobre essa questão da tempestade descrita no texto de Marcos, no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 35. Deixa eu dizer para você o seguinte, eu não sei se você está acompanhando pela internet os estudos que estão sendo promovidos pela igreja. Se não está,
a minha palavra é: acompanhe. Inclusive o pessoal mais novo, o pessoal jovem, que eu tenho tantos questionamentos, eu quero discutir a palavra, quero entender. Acompanhe o estudo. Mas o estudo não é uma palestra para você chegar, somente ouvir, ficar ali sentado. Ali a ideia é que você estude mesmo, que você pegue o texto bíblico, folheie o texto bíblico, veja as referências. Lá em casa isso tem acontecido, e as minhas filhas têm dado um feedback bem interessante, falando da facilidade que elas estão tendo de entender alguns movimentos dentro do texto bíblico. Eu recebi essa semana palavra de gente fora do estado, que deu um feedback muito interessante, gente muito querida. Então, participe, ok? E aí, por causa disso também eu estou trabalhando com Marcos, e considere aqui como aula dada, ok? Quando eu chegar nessa parte de Marcos, lá no nosso estudo, ainda não cheguei lá, estou no primeiro capítulo ainda, mas quando eu chegar no capítulo 4, eu não volto mais nesse texto, porque aqui já é aula dada. Faça isso, compartilhe também, participe das redes sociais da igreja. Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já se estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é claro que essa palavra, ela me trouxe uma memória muito gostosa e afetiva, não somente da minha família, da minha avó, mas também da vida e da caminhada da igreja. Toda vez que a gente cantava Sossegai, que está inspirado exatamente nesse texto: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Cante comigo, vamos, cante comigo. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sempre que eu ouvia a música e a repetição
do coro, sossegai, sossegai, eu pensava, Jesus está falando com quem? Está falando com o mar? Está falando com o vento? Ou está falando comigo? Comigo? Sossegai, sossegai, aquiete-se. E é isso que o autor da música captou quando ele preparou inclusive a segunda estrofe. Ele vai dizer: mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Jesus, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. As tempestades no mar da Galileia, geralmente elas eram formadas e eram bastante fortes, porque o mar da Galileia, ele está numa depressão 213 metros abaixo do nível do mar. E o Monte Hermon fica a 48 quilômetros mais ao norte, e o Monte Hermon tem quase 3.000 metros de altura, 2.880 metros de altura. Então as correntes frias do Hermon descem e encontram com as correntes quentes do mar da Galileia. O que gera? Chuvas torrenciais, tempestades de raio, e os pescadores daquela região, eles estavam acostumados com isso. Eles sabiam dessas intempéries, dessa força que acontecia em relação ao mar. Me parece que essa tempestade, ela foi um pouco mais intensa, de tal maneira que mesmo os discípulos que eram pescadores habilitados, ficaram desesperançados, desesperados naquele momento. E o texto vai dizer que eles, desesperados, tentam fazer de tudo em relação ao barco, a água começa a entrar, e aí eles se dirigem a Jesus. Quando olham para Jesus, Jesus está dormindo. No meio da tempestade, Jesus está dormindo. E eles fazem a única pergunta que pode ser feita naquele momento. A pergunta é: o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa que morramos no meio dessa tempestade? E por que eles perguntam assim para Jesus? Eles perguntam dessa maneira porque eles viram antes disso Jesus fazendo uma série de milagres, curando pessoas. Eles viram a anunciação do Messias que chega diante deles. Eles ainda não conhecem Jesus, e Jesus está se dando a conhecer, mas eles já sabem que se trata de alguém de Deus. Você não se preocupa conosco, com aquilo que nós estamos passando? E essa pergunta é a mesma pergunta que existencialmente ecoa na humanidade. Existencialmente ecoa
ecoa nas nossas vidas e nos nossos corações, e ecoa em nós todas as vezes que passamos, seja na vida individual, seja na vida na sociedade, por enfrentamentos, por dores, por dificuldades que fogem da nossa força, que fogem da nossa capacidade. Aonde Deus está nessa hora, que não se preocupa conosco? Será que Ele não nos ama? O texto vai dizer que Jesus se levanta, responde ao mar e ao vento e responde a eles. A minha pergunta, a pergunta que eu quero te trazer é: por que Jesus dormia? Por que Jesus estava dormindo nesse momento? Por que Jesus estava dormindo num momento tão importante, tão sério da vida dos discípulos? Eu quero te oferecer pelo menos duas respostas. E é a partir dessas respostas que eu creio que Marcos está tentando mostrar para nós de quem se trata. Quem é esse Jesus que nós queremos compreender e seguir? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é: por que Jesus estava dormindo? Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Jesus estava dormindo porque ele estava extenuado. Jesus estava dormindo porque ele era homem. Ele era ser humano, de carne e osso como nós. Sofre as mesmas dores e as mesmas dificuldades. Jesus estava cansado. O texto bíblico, inclusive, vai dizer isso para a gente. Aí, com a sua Bíblia aberta, volta para o capítulo 3. Vamos ler alguns versos rapidamente. Capítulo 3 do texto. O verso 7, no capítulo 3, diz o seguinte: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não perturbarem ele, para não ser oprimido ali, imprensado pela multidão. Precisava do barco para poder falar às multidões, mas o que está acontecendo é que aonde Jesus estava, as multidões não davam sossego, as multidões estavam ali pelas suas necessidades. Olha aí comigo também, nesse mesmo capítulo, o verso 20 do capítulo 3. Então Jesus foi para casa, depois que ele conseguiu falar às multidões, e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo, como registra Marcos, que nem podia comer, nem tempo para atenção pessoal, para suas próprias necessidades ele tinha, porque as multidões o buscavam. Capítulo 4, verso 1 vai dizer: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que nenhum outro barco, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Se você olhar o verso 10 do capítulo 4, ainda vai dizer: quando Jesus ficou só, o que era raro, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Ele não deixava de ministrar, não deixava de trabalhar, Jesus estava ali. E aí, a gente chega no nosso texto, e o nosso texto lá no verso 35 vai dizer: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Porque Jesus estava dormindo naquele momento? Porque ele estava cansado. E é isso que o autor bíblico, e é isso que o evangelista quer registrar para nós. Estamos diante de um homem, e de um homem de verdade, que conhece as nossas dores, porque passou na mesma carne que a nossa, as dores que nos afligem. Um homem que sentiu fome, um homem que sentiu sede, um homem que sentiu angústia na alma,
o homem que sentiu ameaçado pelas dificuldades da vida. Estamos diante de um homem, ele é verdadeiro homem. E essa declaração, que possa parecer inclusive óbvia para a gente, foi uma declaração muito complicada na caminhada da igreja, porque quando a igreja sai ali das páginas do Novo Testamento e entra na história nos primeiros séculos, terceiro, quarto, quinto séculos, aquela igreja, existiam determinadas controvérsias que surgiram ali, e as controvérsias eram em relação à humanidade de Jesus. Aquela igreja que estava ali, eles criam que Jesus era Deus, eles criam que ele tinha poder, mas eles não criam que ele era homem. A pergunta era: como pode um Deus ser homem? E mais ainda, como pode esse homem, Deus, sofrer? Então o sofrimento não é real, então a dor não é real. E a morte, como é que Deus morre? Como um Deus pode morrer? E a afirmação que a igreja fez naquele momento, nos primeiros concílios da igreja, nos primeiros séculos da igreja, foi uma afirmação que é importante para a nossa caminhada. Jesus é verdadeiro homem. Tudo que se dá na nossa vida e tudo que se dá no corpo importa para Jesus, porque ele teve corpo humano, porque ele teve dor humana. Tudo o que vivemos e tudo o que passamos importa para ele. Aí o texto diz que os discípulos indagaram o mestre sobre o seu amor. Você não se importa que pereçamos? Não se importa que morramos? Jesus se levanta e os confronta. Jesus faz duas perguntas a eles, e as perguntas de Jesus são muito importantes. A gente poderia parar aqui e ficar um tempo pensando nas perguntas de Jesus. Por que estão com tanto medo? E por que ainda não têm fé? E essa fé que Jesus pergunta não é qualidade de fé. Jesus não está perguntando para eles por que a fé de vocês não é grande. Não é a qualidade de fé, não é a quantidade de fé. O que Jesus está dizendo para eles é: por que vocês ainda não creem em mim? É fé nele, fé no caráter dele. Ainda que fosse um pouquinho de fé, ainda que fosse um resquício de fé, agarrando nele. Por quê? Porque já tinham visto dele a manifestação do poder de Deus. Por que vocês ainda não têm fé? Quando a gente fala de fé, as pessoas, elas olham para a sociedade e elas vão pensar o seguinte: não, se eu tiver bastante fé, o mal não me sobrevém. Se eu tiver bastante fé, as coisas acontecem, as portas acontecem. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, e não é isso que Jesus está pedindo dos discípulos. O que ele está dizendo é o seguinte: por que vocês ainda não creem em mim? Por que Jesus estava dormindo no barco? Primeira coisa que eu falei é porque ele estava cansado. Ele é verdadeiramente um homem. Por que Jesus estava dormindo no barco? Segunda coisa que eu te falo. Marcos, ele descreve o relato de Cristo fazendo uma ponte paralela com o relato de Jonas no Antigo Testamento. Da mesma maneira que Jesus dormia na popa do barco, Jonas, no meio de uma tempestade terrível, ameaçadora, Jonas dormia no fundo do barco. Diz o texto lá em Jonas, o profeta Jonas, que os marinheiros atônitos, correndo de um lado para o outro, clamando a todas as divindades, Jonas vai dizer: esse mal está sobre vocês, porque eu estou desobediente ao Senhor. Me joguem no mar e o Senhor acalmará a tempestade. E é isso que acontece no texto. Jonas é lançado ao mar, e quando Jonas é lançado ao mar,
Deus diz para o vento, Deus diz para o mar: acalme-se, aquiete-se, e tudo serena. Quando Jesus se levanta no barco, Jesus ele não faz um passe de mágica, ele inclusive não ora a Deus para Deus lhe dar poder, ele a uma só voz ordena ao vento e ordena ao mar. E o que Marcos está dizendo é que para as culturas antigas, o mar ele é um poder ingovernável, o mar é uma coisa abissal, quando ele está dentro da sua fúria. A fúria do mar ninguém pode conter, somente Deus, que o conteve em Jonas. Então aquele que se levanta, aquele que se coloca, e aquele que diz ao vento: cala-te, aquele que diz ao mar: aquieta-se, esse reivindica para si a compreensão dos discípulos de que eles estavam diante do Senhor, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, porque Jesus estava dormindo no barco, porque ele podia descansar, porque ele é verdadeiro Deus. E essa é a nossa fórmula de fé: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, um Deus que morre por nós, um Deus que sofre por nós, mas um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a existência. E Jesus, ainda sendo comparado por Marcos a Jonas, ainda pode dizer aos discípulos: um dia eu serei lançado às águas, e a verdadeira e a mais terrível tempestade que existe sobre a vida de vocês, que é o afastamento de Deus, que é o pecado, ele será debelado. Eu sou o verdadeiro Jonas, eu desço às profundezas da água, às profundezas da morte, no seu lugar, lançado no seu lugar, para resgatar a vida que eu quero lhe dar. E é isso que Marcos está afirmando. Marcos está afirmando que os discípulos estão diante do poder de Deus. Por isso, a reação dos marinheiros em Jonas e a reação dos discípulos em Marcos é a mesma. Eles ficam aterrorizados depois disso, mais do que com o mar, aterrorizados com a presença de Deus, e eles se perguntam: quem é esse que até o mar, até o vento lhe obedece? Quem é esse? Eles estão diante do Senhor, diante do Senhor. O que o Senhor diz para eles? Diante de mim, sossegai, sossegai. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transtornem, ainda que as águas se enfureçam. Ele dirá no verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. É esse Deus que nós caminhamos, é nesse Deus que nós confiamos, é nele que nós podemos caminhar e viver. E o que é tão bonito no texto, se você olhar para a sua Bíblia em Marcos capítulo 4 ainda, e olhar para a próxima cena após essa história, a gente está no capítulo 4, a próxima cena inicia no capítulo 5, no verso 1. E o que acontece no capítulo 5, verso 1? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Eles chegaram à outra margem, depois da tempestade, eles chegaram à terra onde eles enfrentariam o poder do demônio, onde eles enfrentariam o endemoniado. O que nós queremos? Nós queremos uma vida sem tempestades.
Nós queremos uma vida sem mares revoltos, sem mares bravios. Nós queremos uma vida sem esses percalços. Mas talvez a nossa fé, ela foi alicerçada, e ela é alicerçada exatamente nesses momentos, exatamente nessas circunstâncias, exatamente nesses enfrentamentos, nessas dores, nesses choros, nessas lágrimas. A nossa fé vai se robustecendo, não no sentido de ser uma fé que cresça, mas no sentido de ser uma fé que se desloque para o lugar certo, que se coloque no lugar certo, não no nosso poder, não na nossa autoridade, não no poder da nossa carteira, do nosso cartão de crédito, não no poder dos nossos recursos, mas naquele que de fato pode nos livrar das mais e da mais terrível tempestade. Nós queremos uma vida sem tempestade, mas o que Jesus quer contigo? Jesus quer te convidar a sossegar no meio da tempestade, para te levar do outro lado da margem, para enfrentar os desafios da vida e para cuidar de gente que precisa do serviço, da pregação, da manifestação da glória de Deus na vida deles. E é isso que Jesus faz. A história não termina quando acaba a tempestade, pelo contrário. Quando acaba a tempestade, aí que a história começa. E aí que os discípulos se veem engajados num projeto maravilhoso, não de sair pelo mundo gritando e alardeando o poder de Deus, mas de derramar o amor dele através de uma vida que se doe e que tenha o poder de Deus a seu serviço para alcançar o outro. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós tememos, e esse é o Jesus que nos chama. A igreja não pode ser e não pode ficar encantada com o poder de Deus sem ficar constrangida tremendamente com o amor dele, porque o poder dele está a serviço do seu todo amor. O poder dele está a serviço do seu todo amor. Que Deus possa te abençoar. A pergunta que Jesus fez aos discípulos é a pergunta que ele faz a nós. Por que ainda não tem fé? Por que você ainda não tem fé? Já colocou a sua vida diante de Deus? Já apresentou, já rendeu a sua vida ao Senhor? Já se ajoelhou e já disse: Senhor, seja o Senhor da minha vida? Essa é a pergunta, e essa pergunta exige uma atitude dos discípulos. Exige uma tomada de posição dos discípulos. Por isso, coloque a sua vida diante dele, renda-se ao Senhor, ao Rei dos Reis que entrou na história, e aquieta a sua alma, caminha na direção daquilo que ele tem feito. Amém? Vamos terminar esse tempo. A turma já vem para cá. Vamos terminar esse tempo. Tempo abençoado, tempo do Senhor. Que a graça e a paz dele esteja sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que como gente, a gente tem medo, a gente sucumbe, a gente tem gente que a gente perde, mas a gente não está sozinho nessa caminhada. A gente está com o Senhor. Por isso a gente pode dizer isso para Ele. Me dá um sol maior. Obrigado. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino. As ondas atendem ao meu mandar sossegar.
tarde ao encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a mal tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Baixe sua cabeça. Pela tua misericórdia, pela tua graça, nos colocamos diante do Senhor, nosso pastor, aquele que caminha conosco no vale sombrio, nos dias de trevas, de mares revoltos, e o nosso coração encontra paz, a verdadeira paz, no teu sacrifício, na tua vida por nós e na tua ressurreição, que nos livra do peso do pecado. E o Senhor nos acompanha nessa estrada tão bonita e tão desafiadora, de que as nossas vidas sejam um instrumento da tua vontade para a libertação, para serviço e para a transformação de tantos. Te agradecemos em nome do teu sacrifício e da tua vida. Em nome do Senhor nós oramos. Amém e amém.